Estendendo este momento tão agradável que é o momento da música, que já nos conectou com a espiritualidade, né? Vamos neste momento abrir o nosso coração para que aí possam penetrar as energias amorosas que partem do coração do Mestre para cada um de nós, seus tutelados, muito amados. E para isso, para podermos merecer este amor e estas bênçãos que aqui estamos, para aprender cada vez mais sobre a realidade espiritual, sobre a realidade de que nós todos somos filhos muito amados de um Pai que nos dá a oportunidade de crescer, de evoluir através do esforço de cada um. Somos os artífices do nosso próprio destino. E tudo o que nós queremos de melhor, temos que trazer para a nossa construção hoje, para que o nosso amanhã seja diferente, para que sejamos mais firmes, firmes na fé, firmes na coragem, firmes naquela confiança que nos auxilia a caminhar para os braços do Pai que nos espera, tendo a certeza de que cada um de nós está se esforçando para se livrar das mazelas que nós acumulamos, mas que podemos e devemos nos desvencilhar para chegarmos puros de coração até Ele, porque somente os puros de coração verão a Deus. Que possamos preencher os nossos corações dessa energia que alimenta a nossa alma, que nos fortalece, que nos ilumina. Obrigado, ó Pai, por esta casa que nos acolhe, pelos irmãos que aqui nós conhecemos, estendendo os nossos laços familiares para os laços espirituais. Obrigado ao amigo, amiga, hoje que veio nos trazer o esclarecimento, nos auxiliando a entender melhor os ensinamentos do Cristo. Que a paz permaneça em nossos corações sempre. Assim seja. É com muita alegria e sobre a égide do nosso amado Mestre Jesus que nós estamos iniciando mais uma noite de estudos. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Nós sabemos que a pandemia, né, está sob controle, mas nós também temos o compromisso de nos mantermos cuidadosos diante de algum sintoma de gripe que alguém tiver. Como não estamos exigindo, né, não é mais exigido o uso de máscaras, mesmo em ambientes fechados, nós achamos muito prudente que quem estiver com algum sintoma de gripe, aí sim use a máscara, para evitar, né, estar transmitindo mesmo a gripe, né, para outro. Então, nós contamos com a colaboração de todos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao 44º capítulo, cujo título é Saber Como Convém, e que está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. E para falar sobre o nosso tema de hoje, né, Saber Como Convém, com muita alegria, que nós convidamos a nossa companheira Andressa Oliveira, que é palestrante espírita e também colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Andressa. Boa noite a todos. É com alegria imensa que eu me encontro aqui com vocês, né, nesta noite, para tratarmos de mais um tema do livro Vinha de Luz, mais uma mensagem, né, do Espírito Emmanuel. Antes de partirmos para o nosso tema, como a dona Ângela bem disse, né, estou aqui a serviço, então peço à espiritualidade que nos ampare aqui nesse estudo para que possamos extrair as melhores lições possíveis. Bom, gente, o tema de hoje é Saber Como Convém. Eu não sei se vocês perceberam, mas o livro Vinha de Luz, ele é um livro que foi psicografado na década de 50, e ainda assim os temas dele são temas assim muito atuais. O Saber Como Convém não vai ser um tema diferente, ele vai casar muito bem com os tempos que nós estamos vivendo.
E aqui o Emmanuel vai trazer coisas que nós precisamos refletir, principalmente em cima da aplicabilidade do nosso saber. Vocês vão perceber que a espiritualidade ela não condena a busca por conhecimento, mas ela nos alerta da forma como estamos aplicando esse conhecimento. E aí, ele inicia aqui o tema com esse trechinho aqui da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Está lá no capítulo 8, no versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então, é interessante destacar aqui, gente, que nessa carta, Paulo ele é muito incisivo, sabe? A gente precisa entender que a época também não exigia isso, né? Então, ele vai ser incisivo porque um versículo antes, ele vai dizer o seguinte: o conhecimento envaidece e o amor constrói. O que a gente vai ver aqui no texto do Emmanuel é no sentido de que o conhecimento ele é necessário sim, né? E ele vai mostrar para a gente, junto com a espiritualidade, na codificação kardeciana, que o conhecimento, na verdade, ele não traz esse malefício ao qual o Paulo está se referindo. Mas nós precisamos entender que, na verdade, ele vai caminhar tanto com o livre-arbítrio e com a inteligência. Mais para frente nós vamos entender isso melhor. Aí o Emmanuel começa aqui com o texto dizendo: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. Lembra que eu disse que os temas, né, do livro Vinha de Luz, eles são muito atuais? Reparem bem nessa frase. O Emmanuel ele fala: a civilização sempre cuida saber excessivamente. Quando se lê aqui nessa frase aqui, a gente pode reparar que isso tem muito a ver com o que a gente tem vivido nos últimos tempos, né, que é a tecnologia, né? A gente tem informação na palma das mãos. E aí a gente consegue ter acesso a um volume muito grande de informação. Você consegue ter acesso à informação em tempo real. Isso há um tempo atrás, isso era muito impensado, né? Antigamente era cartas, depois jornais, e aí sim você ia tendo informação. Você tinha tempo para apurar, por exemplo, se a fonte era confiável. Hoje em dia, a gente não tem essa curadoria, a gente não tem como fazer isso, essa apuração. O que tem acontecido é que nós temos tido assim, um certo desespero em passar para frente a informação que nós adquirimos naquele exato momento e não nos preocupamos, né, com fonte, não nos preocupamos em saber se aquilo é verdade ou não. É sempre assim, um grande volume de informação e uma preocupação em passar o mais rápido possível. E aí ele continua dizendo: é por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Reparem só que eu falei, né, que tanto o desenvolvimento intelectual e o livre-arbítrio, ele tem ali um caminhar juntos, que aqui o Emmanuel prova isso para a gente. Porque, olha só, o avião, o rádio, o combustível, são coisas criadas pela inteligência humana. É importante nós destacarmos aqui que a inteligência humana é um atributo dado ao Espírito por Deus, né, que é o Criador. E aí, vocês vão perceber aqui que, no caso, quando o Emmanuel cita dessa forma aqui, ele está dizendo que o avião que foi criado pelo homem, o rádio, poderiam ter uma função positiva, mas o homem está usando ele para uma função negativa, para prejudicar o próximo. Então, a gente vai perceber isso aqui, que a escolha ali, no caso, ela foi equivocada. Bom, aí, se nós formos lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber isso que eu acabei de dizer. Olha só o que diz lá. Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. A gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, se eu não me engano, no Evangelho, eu não vou lembrar qual agora. Tem a frase que fala, né, quem mais é dado, mais será cobrado. Então, isso encaixa perfeitamente. A gente vai poder perceber aqui que trata-se disso, né? A inteligência ela não é um malefício, ela é uma ferramenta importante. Mas nós precisamos saber utilizá-la. A escolha, a forma como nós vamos lidar com ela é que vai ditar.
Então, é isso que nós temos que saber. E aí, a gente lembra daquela frase, né, que o Santos Dumont, por exemplo, ele criou o avião, e ele disse, né, que a intenção era diminuir a distância entre as pessoas. O Emmanuel traz ali, por exemplo, a função negativa a partir da escolha do livre-arbítrio. Porque nos nossos tempos, a nossa sociedade, ela entende o conhecimento como poder. Ou seja, quem tem conhecimento tem poder. Então, a pessoa pode ser levada pelas suas más tendências a fazer escolhas equivocadas. Então, o que se pode aferir disso aqui é o seguinte: não é a inteligência que é o fator negativo, mas sim os nossos vícios que nos levam a fazer uma escolha equivocada com a nossa inteligência. Aí, gente, eu convido vocês para a gente estar indo, até para a gente entender melhor isso, lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, que pergunta, né, qual o maior obstáculo ao progresso? Porque aqui é o seguinte, como a gente está falando de progresso intelectual, a gente vai falar aqui de dois tipos de progresso, né, já que não é a inteligência que é, digamos assim, o fator ruim, nós precisamos saber o que faz o homem, por exemplo, utilizar o avião como maquinaria de agressão e o combustível para abastecer também máquinas de agressão. E aí ele vai dizer o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Aqui a gente vai descobrir o que é de fato. Lá os espíritos respondem, né, para Kardec, que é o orgulho e o egoísmo. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Aqui vocês vão perceber que ele vai deixar claro que parece que é o progresso intelectual que está reduplicando os vícios, que é o orgulho e o egoísmo, mas na verdade não. O homem se deixa levar pelos vícios e aí sim ele faz mau uso da sua inteligência. Então o que se pode aferir aqui é isso. E reparem só, a espiritualidade faz questão de deixar isso muito bem claro, muito bem explicado. Está vendo? Eu coloquei até o termo "lhe parece" em destaque para a gente entender isso, porque quando a gente parte para o campo religioso, às vezes tem essa ideia de condenar, que a busca por conhecimento ela é errada, que não pode acontecer, mas na verdade não. Vocês vão perceber aqui que a espiritualidade até aconselha. Aí a gente entra até, inclusive, naquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 5, que diz o seguinte, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso aqui, gente, quem falou foi o Espírito de verdade. Então, ele já, lá no capítulo 6, ele já orienta a nos instruirmos. Ou seja, não é condenável buscar conhecimento, mas o que se alerta aqui é para a forma como nós estamos aplicando esse conhecimento. Se nós estamos deixando sermos levados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, enfim, por todas as más tendências que nós temos ainda no nosso espírito. Bom, aí ainda nessa questão, os espíritos vão responder para Kardec, né, que há duas espécies de progresso. Vocês vão poder perceber aqui que essa balança ela vai representar muito bem aqui o que acontece nos tempos atuais. Hoje se valoriza mais o desenvolvimento intelectual. Vocês podem perceber que a balança ela pende mais para o desenvolvimento intelectual. E temos também o desenvolvimento moral, o progresso moral. E aí eles explicam que se valoriza mais o progresso intelectual, mas não significa que o progresso moral ele não esteja caminhando. Lá a espiritualidade explica nessa questão que está caminhando a passos lentos, mas está caminhando. Inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar agora a questão, se eu não me engano é nesse mesmo capítulo, fala-se que a espiritualidade, tempos em tempos, quando ela percebe que o progresso da humanidade está em atraso, ela interfere com algum evento, alguma coisa assim, para poder acelerar esse processo. E aí, para a gente ter esse adiantamento moral, para não atrapalhar a programação. Né? É como se fosse assim, um GPS. Saiu da rota, né? Aí recalcula a rota, volta ele para a rota de novo, para o caminho certo. Então é basicamente isso. Aí lá eles falam, né? Não marcham lado a lado, né? Os dois não marcham lado a lado, dá para ver, né? A balança mostra isso.
porém apresentam apoio mútuo. É importante a gente saber disso. Porque senão a tendência é pensar, nossa, então desenvolvimento intelectual é uma coisa ruim. Não, não é. Eles apresentam apoio mútuo. Oi. Sim. Sim. Exatamente, a Daniela chegou no ponto perfeito. E lá no final eu ia até falar disso, não, mas tem problema não. Foi bom você ter falado, porque o Emmanuel vai dizer disso, principalmente de nós que somos, que consideramos trabalhadores do Evangelho. Sabe essa coisa, por exemplo, de você pegar, ele vai falar um pouco para frente aqui. Não sei se isso aconteceu com vocês, às vezes vocês estão lá estudando culto no lar, aí você pega uma mensagem ao acaso, aí você vira e fala assim, por exemplo, a mensagem de André Luiz. Aí você pega e fala assim, não, mas essa mensagem tinha que ser para fulano de tal, sabe? Eu tinha que mandar para ele, tinha que estar aqui para ver essa mensagem, ou aquela pessoa do meu trabalho, ou aquele parente meu que não aceita a doutrina espírita, por exemplo. Sei lá, um amigo, alguém que você acha que devia estar ali para ver aquela mensagem. E aí, ele fala dessa coisa, de você tiranizar o próximo com o conhecimento que você tem. Porque isso é como se você estivesse impondo a sua fé, impondo o que você sabe para o outro. Né? Mais para frente a gente vai ver isso aqui, entender isso, porque isso gente, é uma violência. Talvez a gente ache que não, mas a gente está violentando a individualidade do outro. Nós não sabemos em que ponto a evolução do outro está. Nós não sabemos, por exemplo, em que momento da fé dele ele está, em que momento da evolução dele está. E aí se eu pego e falo assim, nossa, eu precisava disso aqui para tacar na cara do fulano de tal, porque ele está precisando ouvir isso, eu estou violentando a individualidade dele, eu não posso fazer isso. É entender o momento do outro, respeitar a diferença, respeitar quem pensa diferente. Vai entrar nisso que a Daniela falou, porque realmente Jesus, ele não tinha nada de moralismo, muito pelo contrário. Ele trazia o ensinamento moral, mas ele não tinha nada de moralismo. E aí a gente vai entender essa diferença aqui para frente. Oi, fica à vontade. Sim. Ele está no patamar dele de conhecimento, ele está agindo de acordo com a sua consciência. Sim. E às vezes nós que estamos aqui há anos estudando, cometemos certos erros que ele não cometeria. E tem outro. Entendo. E a gente tem noção para cometer e continua. Sim. Finge que segue, escuta, meu. Não, essa mensagem é para mim, não, para mim não sai nada, eu sou perfeita. Acontece. Eu até falei, Ivone, quando eu li isso aqui, essa mensagem foi até para mim mesma. Sabe por que eu falei que foi? Porque ele vai falar disso, quando a gente está nesse lugar de, por exemplo, pregar o evangelho para outras pessoas. Porque esse lugar aqui ele é muito difícil, ele não é fácil não. É um lugar que você está falando do evangelho de Cristo, mas a hora que você passa aquela porta para fora ali, não é fácil você colocar em prática isso aqui que a gente está falando. Então, não sei se tem a ver com o que você está dizendo. Né? Exatamente. E aí o Emmanuel vai chamar a atenção justamente disso, de nós que estamos nesse lugar, de quem trabalha, por exemplo, com o Evangelho. E às vezes, por exemplo, a dona Ângela até leu o texto aqui, não sei se vocês perceberam, que está no lugar de benemerência, né? Mas ao mesmo tempo irrita ao outro com o seu falatório, né? Nesse sentido, porque tipo assim, você se veste daquele lugar, tipo, sou representante de Cristo, mas você vai lá e inferniza a vida do outro com aquela suposta salvação. Tipo, vou te converter, vou te salvar, né? Vem para cá porque aqui é o caminho do bem, onde você está que é o caminho do mal. Então, isso é muito perigoso. É disso que o Emmanuel vai dizer, é disso mesmo que vocês estão falando. E aí, ele fala lá, ó, assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Aí agora ele entra no que a gente estava falando agora. Ó. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Está vendo? Ou seja, todo tanto que você ora e vigia ainda é pouco. A dona Ângela falou uma coisa aqui na oração dela que eu achei muito bacana, é que está todo mundo ainda tentando vencer os vícios. E às vezes vai ter dia que você vai tropeçar, você vai falar, meu Deus do céu, errei de novo, não estou acreditando.
Mas a disciplina é isso, aí você ter consciência de não cometer aquele erro de novo e começar, levantar daquele ponto e começar de novo. No final aqui a gente vai até ver um exemplo desse. E aí, é interessante a gente parar nessa parte, só para eu fazer uma introdução aqui do que vai ser falado. Jesus, ele orientou os apóstolos de como levar a boa nova para as pessoas. Vocês lembram dessa passagem? Lá ele orientava, olha, vai ser assim, assado. E Jesus, ele era um visionário, ou pelo menos tem essa visão dele. Porque eu acredito que tudo que ele falava, apesar de não ter sido escrito pelas próprias mãos dele, eu acho que ele sabia que isso iria passar para próximas gerações, que isso ia chegar, por exemplo, até nós aqui hoje. Então, quando ele orientava os discípulos, eu acredito que ele não estava orientando só os discípulos, mas ele estava orientando nós, que estamos aqui hoje, por exemplo, em como passar para o próximo a boa nova, em como passar o evangelho. E aí, se a gente for lá em Mateus, no capítulo 10, versículo de 6 a 13, ele vai passar essa instrução. Ele vai falar, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, preste atenção nessa parte, gente. Procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Eu gosto muito de partir para as entrelinhas, sabe? Da fala de Jesus. Eu não gosto de ficar só ali no seco da mensagem, não. Então, eu acredito que ele quis dizer o seguinte ali, ó. Procurar saber quem nela seja digno, é tipo assim, chega, ofereça o evangelho, mas se você observar, se a pessoa não estiver pronta para receber, que você volte com essa energia boa que você está levando. Porque eu acho que quando a boa nova chega, ela traz uma energia bacana, uma energia, uma vibração boa. Então, quando os apóstolos estavam a caminho, levando a boa nova, eu acredito que eles estavam levando também uma boa energia. E aí, se por acaso essas pessoas não estivessem prontas para receber, porque não era o momento delas, e é esse o convite que Jesus e Emmanuel estão nos fazendo aqui, de aguardar o momento do outro, né, de não forçar a barra. Que a paz possa voltar para você. Eu acho que é isso que a mensagem está querendo passar. Aí ele fala, né, aprendizes do evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu. Essa coisa, né, de achar que existe na Terra um representante de Cristo, né? Eu sou representante de Cristo, né? Eu estou falando aqui para vocês hoje, eu estou trazendo a verdade absoluta. E não é isso, né? Tem que ter cuidado. Olha lá, ele fala, ó, para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes confundindo a fé alheia. Porque isso, você não respeita o momento na escala evolutiva do outro. Você quer a todo custo, né, enfiar a goela abaixo da pessoa, o evangelho. E o próprio Jesus lá, vocês podem observar, em momento nenhum ele pediu para usar de forçação, violência, para poder passar a mensagem dele, muito pelo contrário. Ele pede para ter essa cautela. E se a paz que você está levando, a pessoa não estiver pronta para receber, que ela volte para você. E aí continua aqui, ó, aí ele fala lá, ó, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. O que ele quis dizer com essa parte? É no sentido assim, suponhamos que eu, por exemplo, estou aqui na casa espírita, abraçando um monte de tarefa, só que aí na minha casa, minha família está precisando de mim e eu dou a mínima para eles. E aí aqui fora eu sou excelente pessoa para todo mundo, ajudo todo mundo, mas a minha família que está lá, às vezes nas pequenas obrigações, por exemplo, eu não faço nada. Então ele está dizendo isso, né? Que você esquece de lidar com as mínimas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Ou seja, achar que sabe, porque, gente, não tô falando, isso aqui que a gente está falando aqui, não é acusação, não é nada disso, não. É uma reflexão, porque às vezes a gente, dentro do evangelho, trabalhando dentro do evangelho, a gente acha assim, que eu estou pura, estou fazendo tudo certinho. Mas às vezes não está. Às vezes você não sabe, você não percebe que você está fazendo errado. Né? Por isso, até que na própria Bíblia fala, né, se eu não me engano, em Eclesiástico, se você pegar um irmão seu que está falhando, chama ele no particular, fala com ele, olha, esse aqui que você está fazendo não está legal. Porque às vezes a pessoa não percebe. Ela está fazendo, mas a intenção é outra. Né? E pode acontecer sim, principalmente com nós que estamos trabalhando com o Evangelho de Jesus. Né?
Eu achei muito bacana. Esse trecho aqui, gente, é do próprio livro Vinha de Luz. Tem uma mensagem nesse livro que chama Brilha a Vossa Luz. E lá, bem no inicinho dela, o Emmanuel já destaca isso. Eu pus até um desenhozinho ali das diversas religiões, porque são várias. E ele fala nessa mensagem o seguinte: meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. É interessante, né, isso? Porque ele está falando disso, da gente respeitar o tempo do outro. Gente, o que o Emmanuel está querendo dizer que é o seguinte: não é que você tem que abrir mão do que você acredita, dos seus valores, não é isso não. Você pode continuar falando daquilo que você acredita, daquilo que você tem como valor, mas sabendo que talvez o outro você vai correr o risco do outro não concordar com você e está tudo bem, as ideias podem debater. E o outro também vai falar, talvez, de alguma coisa que você não concorde e está tudo bem. Né? E aí a gente praticar o respeito mútuo, apesar das diferenças. Eu resumiria isso aqui no conceito de alteridade, né? Que é você entender a condição do outro de ser diferente, pensar diferente de você, de comportar diferente, né? Entender o momento dele. Tá dando para acompanhar, gente? Eu estou indo rápido. Tá? Bom, aí eu convido vocês para a gente dar um pulinho no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque parece tudo tão difícil, né? Na prática não é fácil mesmo, né? Porque a hora que a gente vai falando assim, nossa, é muita coisa. E aí você fica pensando assim, tá, mas aí o que eu tenho que fazer com esse conhecimento? Como que é esse saber como convém? Aí se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 13, nós temos um tema lá que chama Missão do Homem Inteligente na Terra. Aí aqui sim vai explicitar a forma como nós devemos lidar com esse conhecimento que nós temos. Aí fala, olha só, não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Está vendo que ele fala o tempo todo da aplicação? Ele, em momento nenhum, condena o conhecimento, a busca por saber, a busca por conhecimento. Ele está falando para você avaliar sempre a forma como você vai empregar esse conhecimento. E ele faz, nesse mesmo capítulo, uma analogia que eu achei muito interessante. Aqui eu até falo assim, que parece que eles usaram um pouco do artifício que Jesus usava, né, naquela época, que eram as parábolas. Eles fazem uma analogia lá da enxada, do ajudante do jardineiro e do patrão. E lá ele conta que o patrão concede a enxada, o jardineiro pega essa enxada, passa para o ajudante do jardineiro. O que vocês acham que o jardineiro está esperando do ajudante fazer com essa enxada? Preparar a terra, exatamente. Só que adivinha o que o ajudante faz com essa enxada? Ele pega a enxada e fere um golpe contra o patrão. Lembra que no início aqui da nossa introdução, eu falei assim, que a inteligência ela é uma ferramenta, né, atribuída ao Espírito, concedida pelo Criador? Então, se nós formos fazer essa analogia, trazer para isso que eu disse aqui agora, nós vamos perceber que a enxada está representando a inteligência, o ajudante jardineiro somos nós, o jardineiro pode ser representado aí pela espiritualidade que fica ali auxiliando. E, no caso, o patrão é Deus. E aí, quando nós utilizamos o que nós sabemos para oprimir o outro, para ofender, para tiranizar, como o próprio Emmanuel colocou ali, nós estamos ferindo um golpe com a ferramenta a quem nos concebeu ela. Fez sentido para vocês? E aí, olha só, os que conhecem espirituais atuações ajudam sem ofender, aqui ele já está orientando como aplicar, né, o que nós sabemos. Melhoram sem ferir, esclarece sem perturbar, sabe como convém saber e aprenderam a ser úteis. Gente, é importante destacar uma coisa aqui que eu havia esquecido. Tem um livro do Leon Denis, eu não sei se vocês já leram, chama O Problema do Ser e do Destino. E ele tem uma frase nesse livro que traduz perfeitamente essa questão das diferenças. É porque eu já vim para essa parte, mas eu queria destacar isso aqui. Ele fala o seguinte, sobre essa questão, porque existe sim, dentro até da denominação cristã, algumas religiões que acreditam que estão contendo ali a verdade absoluta, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele fala o seguinte lá nesse livro: cada sistema contém uma parte da verdade.
Nenhum contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos bastante variados, bastante numerosos para que qualquer sistema possa contê-los integralmente. Ou seja, ninguém com os pés sobre a terra vai ter a verdade absoluta. O que vão aparecer, né, a partir de nós são fragmentos da verdade. Ou seja, eu vou apresentar minha versão de uma coisa, você vai apresentar a sua, cada um vai apresentar a sua versão, ou o seu modo de ver. Né? Não significa que está certo ou que está errado, mas é apenas um modo de enxergar. E nós precisamos ter essa consciência para que nós não sejamos opressores de ninguém. Acreditar que estamos aqui debaixo com a verdade absoluta, ou que somos representantes de Deus na Terra. E aí ele fala, né? Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Olha só essa parte que é interessante. Usam o silêncio e a palavra, ou seja, saber calar e saber falar na hora certa. Localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Esse centro da força é Deus. Né? É igual aquela analogia lá da enxada. Se nós estamos trabalhando em favor do outro, aplicando a nossa potencialidade em favor do outro, nós estamos sim trabalhando, eu nem falo que é para Deus, mas com Deus. Né? Estamos ligados ao centro dessa força, porque Deus manifesta em todas as coisas e em todos. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem, porque sabem, e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. O texto, gente, ele é muito curtinho. E eu estava vendo outro dia um documentário, né, sobre a vida do Chico, e aí eu vi um moço falando lá que não tem como aprender senão pelo exemplo. A gente sempre pensa nisso, né, que o ser humano só aprende realmente através do exemplo. Quando eu terminei essa mensagem, né, do Emmanuel, eu fiquei pensando assim, qual exemplo, né, que a gente poderia dar de uma pessoa, né, que esteve vivendo ali a experiência da carne e que conseguiu passar o que sabia, sem humilhar, sem tiranizar, né, como o próprio Emmanuel disse ali, de maneira, digamos assim, transparente, de maneira suave. E não me veio na cabeça nenhum outro ser, né? Claro que tem vários, tem o Chico, tem outros, mas me veio assim, o que veio primeiro na cabeça foi esse aqui, foi Jesus. E eu lembrei dessa passagem aqui, de João, que está lá no capítulo 8, no versículo de 1 a 11. E se vocês me permitirem, eu posso ler para vocês aqui, porque eu vou ler, eu acho que vai fazer sentido para vocês do porquê que ele conseguiu, nessa situação específica, que é a situação da mulher adúltera, ele conseguiu aplicar o que ele sabia sem colocar ninguém no chão. Né? Eu achei muito interessante essa passagem. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo. E todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher que tinha sido pega em adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. Olha só, né, a época, o preconceito. E tu, o que dizes? Perguntaram, né, para Jesus. Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Essa parte aí, gente, é interessante. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Vamos partir para as entrelinhas de novo? Eu acho muito interessante, porque quando Jesus, uma coisa que Jesus faz aqui, que a gente já pode tomar de exemplo, que é, toda vez antes de fazer qualquer decisão, ele sempre ia para esse Monte das Oliveiras fazer uma prece, uma meditação, que é algo que nós também precisamos, né, apanhar hábito de fazer. Eu achei interessante isso. Um outro ponto é, pouco antes de acontecer isso, ele estava pregando, ou seja, ele estava ensinando.
Então, quando ele foi abordado pelos fariseus, inicialmente ele foi pego de surpresa. E aí, quando ele está ali desenhando no chão, a sensação que talvez tenha dado ali para as pessoas que estavam vendo ele, é que era um comportamento de desdém. Tipo assim, estou nem aí para o que vocês estão falando, estou aqui desenhando no chão, né? Mas, na verdade, não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus era um espírito experiente, muito evoluído, e ele estava ganhando tempo. Ele precisava raciocinar, acessar todos os arquivos que estavam ali na cabeça dele, para saber como que ele ia responder. Aquele questionamento, primeiro, aproveitando a situação para extrair uma lição edificante. Segundo, falar de maneira serena, sem ofender as pessoas ali presentes. E terceiro, ajudar essa mulher para que ela não perdesse a vida e tivesse a chance de recomeçar de novo. Olha só, para vocês verem quanto que ele teve que pensar rápido. É tanto que os fariseus até que falam que ele está aí, o que você vai fazer? Né? Tipo assim, porque estava demorando um pouquinho para pensar. Então, o desenho ali era meio que para distrair eles, até ele ganhar tempo para poder responder, né? E aí, sim, ele responde, olha, então, atire a primeira pedra, quem não pecou, quem não tem nenhum erro, né? E vocês repararam que o evangelho, esse evangelho aqui de João, ele destaca justamente que quem soltou as pedras primeiro foram justamente as pessoas mais velhas. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina o seguinte, que para a gente acertar, a gente precisa errar. Quem mais viveu, mais experiência tem e mais teve chance de errar para poder aprender. Então é isso, é disso que está se tratando, que quando eles destacam que os mais velhos soltaram as pedras primeiro, não no sentido de criticar, então os mais velhos têm mais pecado, não é isso. É porque ninguém aprende, gente, se não errar. Lembra, puxa na memória de vocês aí, por exemplo, na época de escola, quando a gente faz uma prova na escola, você não lembra das questões que você acerta, você vai lembrar sempre das que você errou. As que vão ficar ali martelando na sua cabeça são sempre as que você errou, que você não conseguiu fazer. Então, é bem por aí. E aí foram saindo um a um. E aí, o que Jesus faz com a mulher? Ele poderia usar todo o conhecimento que ele tem e ser moralista, como a Daniela colocou aqui, apontar o dedo para ela e falar assim, olha, você errou, que absurdo que você fez, né? Não, ele não fez isso. Muito pelo contrário, ao invés de apontar um dedo, ele estendeu uma mão cheia para ela, falando, olha, o que você fez, né? Tudo bem, é um erro, mas você pode escolher como você vai agir daqui para frente, você está tendo uma nova chance de recomeçar. Esse erro não te define enquanto pessoa. E é disso, gente, que se trata essa mensagem do Emmanuel. O saber como convém é isso, é saber aplicar o que você sabe, sem ofender, sem colocar as pessoas para baixo, porque a gente já está vivendo tempos tão difíceis. Essa pandemia, ela detonou, acredito, com a sensibilidade de todo mundo. Está todo mundo hipersensível, não está nem sensível, nós estamos hipersensíveis. Está todo mundo com a flor da pele. Então, imagina só, se uma pessoa que é dotada de conhecimento, se você busca ajuda através dela, e essa pessoa, ao invés de estender a mão, ela te aponta um dedo, mais para baixo você fica. Né? Então, que nós possamos sair daqui hoje, né, pelo menos, pensando, vamos avaliar todo o trajeto que nós fizemos para chegar até aqui, que a espiritualidade vai dar um jeitinho, viu, de chegar naquelas pessoas nas quais a gente pensa, quando a gente abre uma mensagem do André Luiz, quando a gente abre uma mensagem de Emmanuel, essas mensagens, se tiver de chegar nessas pessoas, vão chegar um dia, a espiritualidade vai trabalhar para isso. Se não chegou, porque não era o momento delas, vamos avaliar a nossa progressão, como que foi para chegar até aqui? Reviva aí na cabeça de vocês, como é que foi o processo de vocês, para que vocês encontrassem a doutrina espírita na vida de vocês. Provavelmente não foi um processo fácil, e se vocês puxarem assim, eu acredito que talvez não tenha sido forçado, né? Foi no tempo certo, na hora certa, né? A espiritualidade faz todo um trabalho para que você encontre. E é isso que Jesus quer da gente, eu acredito, né? Que nós possamos dar essa nova chance para as pessoas e entender que um erro não define ninguém. Se você está aí se martirizando, se sentindo inadequado por alguma questão, que você pense que daqui para frente você pode fazer diferente, escolher fazer diferente. Isso é livre-arbítrio. É escolher como você vai lidar com uma determinada situação que foi colocada para você. Né? Gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a essência da mensagem aqui. Para mim foi um aprendizado. Né? Espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês a essência. Agradeço a oportunidade e até uma próxima, que a espiritualidade possa acompanhar todos até as casas de vocês.